alguma coisa de diferente na aula hoje, né? Porque começou com um desenho, começou aí um desenho com uma mensagem tão linda, né? Tão profunda. Bom, vamos lá, né? Esse desenho é um desenho budista. Não é um desenho aí do meio cristão, é um desenho budista, mas ele passa uma mensagem extremamente forte. Quando o monge, ele tem veneração por plantas e flores, né? Como vocês viram aí no vídeo. E ele, numa tempestade, ele se apaixona aí na verdade, ele começa a tentar proteger essa flor. E ele percebe que o vento estava sacudindo ela para um lado, para o outro e tal, mas ele, no intuito de proteger, põe ela no vaso. E o que acontece? Ela morre. Ela começa a morrer e ele fica totalmente desolado porque ele cuida, ele tá ali, mas ela não está no local adequado. E você percebe que a mestre, a mentora dele, né, estava ali presente e percebe-se que ela não fala nada a princípio, mas ela já consegue visualizar o que estava acontecendo, mas ela deixa ele perceber, né? E quando ele percebe, numa dessas, ele não gosta muito quando ela fala, e quando ele sai aí para a chuva, fica na chuva, ele percebe um campo cheio das flores, né? Da mesma espécie que ele tinha levado para casa. Aí ele volta, planta ela lá e ela renasce. Eu achei lindo aí porque esse é o verdadeiro significado do amor, né? Quem ama, deixa livre. Isso é extremamente forte. E aí eu fiquei pensando e meditando na palavra liberdade. O que é liberdade? Liberdade nada mais e nada menos que a condição de ser livre. E o que é ser livre? Ser livre não é ser libertino. Há uma grande diferença entre liberdade e libertinagem, né? Liberdade, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso sim, eu tenho direito, é minha vida, eu posso ter o direito de ir e vir, eu posso fazer o que eu quiser. Desde que não fira a liberdade do outro. Porque a partir do momento que eu passar dessa linha, eu vou estar trocando a palavra liberdade por libertinagem, né? E que são palavras extremamente divergentes e que vocês vão procurar o significado e vão registrar no caderno de religião, tá? O significado da palavra liberdade e o significado da palavra libertinagem, tá? Vocês vão ver que, apesar delas terem partes iguais aí nas palavras, né? Não são, os significados são completamente opostos, né? E aí, temos mais uma coisa para pensar hoje. Quem ama, deixa livre. E aí a gente não pode deixar de mencionar, porque todo dia, né, passa isso aí na televisão, passa nos noticiários, né? Marido mata a esposa porque ela queria separação. Namorado mata a ex-namorada porque ela não queria mais, ele não aceitava o término. É só isso que você vê, ainda mais agora na quarentena. Até o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, corrigindo, né? O presidente Bolsonaro criou aí que o 180 fosse destinado também para violências domésticas, porque o número aumentou. Então, as pessoas hoje estão muito distantes do significado da palavra amor. E o deixar livre,
Quem ama, deixa livre. Eu não posso me opor, me obrigar a alguém, ou obrigar essa pessoa a ficar comigo, né? É muito ruim alguém ficar com outra pessoa na base né, da obrigação. Isso não existe. Mas a gente vê que cada dia mais as mentes estão ficando distorcidas e os sentimentos e as convivências também. E aí, tem aqui uma coisa que eu achei aqui também na Bíblia. Abram aí a Bíblia de vocês no livro de João, no Novo Testamento, tá? A gente vai ficar passeando, depois a gente volta para Gênesis, depois a gente volta para... Mas eu acho tão interessante esse movimento de transição, né? Depois a gente volta para cá, a gente vai para lá, não tem problema. Mas eu achei que hoje seria interessante a gente dar uma... Desde semana passada, né? A gente já tá um pouquinho longe, mas não tem nada não. Abra aí no João, capítulo 8, versículo 31. E o título já é bem significativo, que diz assim: os escravos e os livres. Então Jesus disse para os que creram nele. Reparem já que não foi para todo mundo que ele disse. Jesus disse para os que creram nele. Ponto. Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Aí, olha só. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você disse que ficaremos livres? E Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, porém estão tentando me matar porque não aceitam os ensinamentos. Eu falo das coisas que meu pai me mostrou, mas vocês fazem o que aprenderam com o pai de vocês. O nosso pai é Abraão, responderam eles. Então Jesus disse: se vocês fossem de fato filhos de Abraão, fariam o que ele fez. Mas eu lhes tento dito a verdade, ou o que ouvi de Deus, e assim mesmo vocês estão tentando me matar. Abraão nunca fez uma coisa assim. Vocês estão fazendo o que o pai de vocês fez. E eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos, nós temos um pai que é Deus. Que Jesus disse: se Deus fosse de fato pai de vocês, então vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por minha própria causa, mas foi Deus que me enviou. Por que é que vocês não entendem o que eu digo? É porque não querem ouvir a minha mensagem. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Mas, porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim? Qual de vocês pode provar que eu tenho algum pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? A pessoa que é de Deus escuta as palavras de Deus. Vocês não escutam as palavras de Deus porque vocês não são dele. Forte, né? Jesus era daqueles que dava lapada. É por isso que não descia no gogó de muita gente, né? Jesus, ele não tinha rabo preso com ninguém. Então, caramba, se eles estavam ali escutando a palavra e estavam tentando matar a quem é filho de Deus, imagina com o resto, né? Mais do que filhos do diabo, né? Pacotinho mesmo, presente dele. Então, aqui está falando da verdade.
a verdade que liberta, a verdade, a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade se aprende realmente com Cristo, os ensinamentos dele, porque jamais, seguindo o que ele nos manda, né, eu vou ferir a liberdade de outra pessoa e nem vou deixar de fazer aquilo que eu gosto também. No entanto, há coisas, como eu já disse a vocês, tudo que a gente tem que fazer escondido é errado. Se eu tenho que fazer escondido, então eu tenho que parar, porque não tá certo. Porque se fosse algo legal, eu poderia divulgar, né? Eu poderia colocar holofotes, mas se eu estou fazendo escondidinho por debaixo dos panos, é porque não é legal. E tudo aquilo que não é legal não vem dele. Bom, esse papo não tem papo de conversão. Esse papo, ele tem papo aqui de liberdade, amor. Mas Jesus, ele foi um grande mestre para nos dizer a verdade. E como ele mesmo diz, a verdade liberta. Quantas mulheres aí estão presas a um relacionamento abusivo porque desconhecem a verdade? E qual é a verdade? Né? Aí você me pergunta, mas qual é a verdade que elas precisam? Do amor próprio, de saber que elas podem conseguir viver sem os caras, sem os malas, né? Então, desconhecem a força que elas mesmas possuem. Por exemplo, essa semana mesmo eu vi um menininho, bem pequenininho, puxando um cavalo. Se o cavalo soubesse a força que ele tem, ele não deixava ser guiado por ninguém, quanto mais por uma criança, não é mesmo? Então a mensagem de hoje, ela tem essa mensagem cheia de maravilhas, né? Primeiro fala do amor. O amor, quem ama de verdade, deixa livre. E a liberdade, ela é um bem precioso, desde que eu saiba usar também, porque eu não posso confundir, como eu falei para vocês, liberdade com libertinagem. E realmente, né, se nós somos cristãos, se nós teremos uma fé aí que dizemos ter, seja ela qual for, nós temos que seguir esses princípios e nos tornarmos pessoas melhor. Hoje eu coloquei um desenho budista porque eu creio que não é só o cristianismo que traz coisas boas, né? É claro que cada um, né? Mas eu acho que quando você está aberto para receber outras mensagens, você se torna mais completo. É óbvio que você não precisa deixar a sua convicção de lado, mas você tem que estar aberto sempre para ouvir formas diferentes e tornar e fazer isso um tijolinho para o seu crescimento. De uma maneira muito singela, esse desenho budista traz aí a realidade do que é amar. O amar é deixar livre, é deixar a pessoa fazer as suas escolhas, ser o que ela é, né? E isso é muito interessante, quando você consegue ser o que você é sem se forçar, sem se ficar se apertando para se encaixar nos lugares. Isso é maravilhoso, sensacional. Ser aceita da maneira que você é, do jeitinho que você é, né? É amar com liberdade. Isso é o máximo, né? E aí o que a gente vem dizendo aí mais uma vez sobre liberdade? Liberdade é o meu direito de fazer aquilo que eu quero, as minhas escolhas. Mas eu também tenho que pensar se essas minhas escolhas vai afetar outra pessoa. Se for afetar outras pessoas, isso já não é uma liberdade, isso daí já é libertinagem. Vamos dar um exemplo de libertinagem e liberdade? Vamos supor que hoje eu chegue na minha casa e coloque o som na maior altura. Eu tenho direito e tenho a liberdade de fazer isso na minha casa. No entanto, se torna um pouco libertino porque eu tenho vizinhos, eu não moro numa ilha, né? E aí, às vezes, o meu volume atrapalha o meu vizinho. E aí é onde está a minha liberdade, começa a incomodar o meu vizinho. Entenderam como é que funciona? Então eu preciso podar isso. Quando eu vivo em sociedade, a palavra liberdade ela se restringe um pouco.
porque eu preciso pensar no bem comum, no bem todo. Eu tenho que me portar de uma maneira que eu não prejudique ninguém, que eu faça as minhas escolhas, que eu viva a minha vida, mas de uma maneira sadia, sem interferir na vida de ninguém, né? Bom, achei ótimo esse papo, achei ótimo esse momento, mas o que eu achei mais interessante ainda é que nós estávamos falando, logo no início das aulas, nós estávamos falando aí sobre os muçulmanos e nós fizemos muitas comparações aí com o cristianismo, né? E hoje a tarefa vai ser vocês pesquisarem aí sobre o budismo, qual é o livro que eles usam, qual é a filosofia dessa religião, o que eles aprendem, né? Porque eu acho que a gente precisa conhecer tudo. Não que você, como eu mesma eu não deixei de citar a Bíblia hoje, porque eu tenho minha raiz cristã, então eu não posso deixar de não mencionar. Mas a gente precisa conhecer outros ares, né? Não que você vai abandonar a sua fé, jamais. Mas eu acho que quando você conhece, você não julga, você não tem preconceito sobre determinadas religiões, né? Se Deus nos deu a liberdade, o livre-arbítrio, então quem somos nós aí para retirarmos isso de um dos outros? Não temos o porquê disso. E acho que sim, que devemos conhecer, até por efeitos da BNCC mesmo, né, que diz que a gente precisa, nessas aulas de religião, conhecer outras culturas, outras manifestações religiosas, mas é claro, os meus amados e minhas amadas, que a nossa mensagem sempre vai estar, né, junto e misturado aí para que seja uma coisa bem legal, bem instrutiva e valiosa para nossas vidas, né? Porque quando eu venho falar com vocês é porque eu também já pesquisei, já olhei, já vi, né? Eu não trago nada além de crescimento nem para mim nem para vocês. E essas aulas eu amo fazer e amo estar, tá bom? Então hoje a nossa aula é pesquisar aí sobre o budismo, né? Como se desenvolve filosofia, como a gente fez com meu pai, me fugiu a palavra agora, mas enfim, como a gente fez com as outras religiões dos muçulmanos, né? Faremos agora com o budismo. Vamos pesquisar e depois a gente vai debater aí o que nós encontramos de similares, como nós fizemos lá com os muçulmanos, né? E percebemos que a filosofia em si, da religião, não tem nada errado. O que tem errado é a mente humana mesmo, que desconcerta, distorce tudo, né? E aí é onde eu vou moldando aquilo ao que eu quero, ao meu prazer, e vou dominando aí as massas e fazendo aí atrocidades, como foi no dia 11 de setembro, que nós vimos aí as Torres Gêmeas, né? Bom, sem mais delongas, grande beijo. Hoje a gente vai fazer essa pesquisa em aula, né? Então nós temos um tempinho aí que dá pra gente fazer essa pesquisa. E depois, se der tempo, a gente já começa a fazer o debate ainda hoje, certo? Se não, na próxima aula a gente já começa esse debate. E sempre aí com vocês, saudade imensa. Beijo, até daqui a pouco.